Sejam todos bem-vindos ao Luiz Câmara Arte. Estou novamente com minha amiga queridíssima e uma profissional que eu admiro muito, a psiquiatra Tatiana Guiar. E hoje a gente veio falar sobre uma temática muito importante, que é a prevenção ao suicídio. Lembrando que a gente não tem que falar desse assunto somente em setembro. Acontece que a gente tem uma programação muito grande em setembro, nos outros meses do ano as pessoas falam pouco, mas é importante a gente falar sobre prevenção ao suicídio, porque falar é uma das melhores formas de prevenção. Lógico que falar com ética, falar com responsabilidade, falar com conhecimento, com seriedade, mas você abordando essa temática de uma forma séria é a melhor solução de você prevenir o suicídio. Gratidão por estar aqui novamente, apesar de estar com sua agenda tão cheia, apesar que sua agenda é eternamente cheia. Eu não posso esperar essa agenda ficar vazia, porque senão a gente nunca conversa. Mas a gente faz planos, né? Vamos diminuir, vamos diminuir. A intenção existe. A intenção existe. Não, a intenção é essa, diminuir um pouquinho mais. E vai. Vou sim. Eu agradeço o convite. Eu acho que é como você falou assim, não é só em setembro que a gente tem que falar de suicídio, né? A gente precisa falar de suicídio o ano inteiro, porque é um assunto extremamente pertinente e que, às vezes, eu acho que hoje menos, mas era deixado muito de lado, era um tabu muito grande, ainda é um tabu para algumas pessoas, mas quanto mais a gente puder falar, poder divulgar, diminuir essa psicofobia, melhor. Vamos falar direto da sua prática clínica. É uma demanda frequente na clínica? Sim. O paciente com ideação ou até tentativas de suicídio? Na prática é bem frequente. É muito mais frequente do que a gente imagina. A ideação e as tentativas e os parasuicídios, né, que hoje em dia tem essa classificação de parasuicídio, que são os comportamentos que a pessoa se coloca em risco, não, às vezes nem é com a intenção de morte, mas se tem um comportamento de risco, onde ela pode, de alguma forma, acabar sendo levada à morte, que é uma coisa bem frequente também. Esses pacientes, eles chegam de forma espontânea na clínica ou são levados pelos familiares? Mesmo Raquel, adultos, eu percebo que mesmo paciente adulto, às vezes é alguém da família que entra em contato comigo, o que é complicado, porque é muito importante que o desejo parta do paciente, né? Então eu reforço isso, olha, insista, mas peça para que ele busque esse atendimento. Sim, na minha prática eu vejo as duas situações. Tem a situação de que o indivíduo ele busca, às vezes até só, e quando ele vai só, que ele está com risco de suicídio muito grande, eu peço para que algum familiar seja contactado, ou às vezes ele é levado pela família, às vezes a família que entra em contato, não, eu quero marcar uma consulta porque alguém da família fez uma tentativa de suicídio. E aí esse paciente ele é levado. Mas o que eu percebo é que mesmo ele sendo levado, ele está querendo uma ajuda. Ele tem essa motivação, às vezes ele não tem a força de fazer esse contato, mas ele permite que alguém faça por ele naquele momento, né? Então eu percebo isso. Mas a gente vê as duas coisas, vê o paciente indo só e o paciente indo com o familiar. E quando é que é necessário realmente buscar o profissional da psiquiatria? Eu observo que algumas famílias esperam a primeira tentativa para buscar o atendimento médico psiquiátrico. Você sabe que eu, com a ideação suicida, mesmo quando a pessoa está só com a ideia, imediatamente eu já encaminho, porque eu acho que o profissional da psiquiatria ele é de fundamental importância. O paciente suicida não é um paciente que é só você e ele, né? Tem a família e tem toda uma equipe. Mas você diria que na ideação suicida realmente já é necessário? É um excesso de preocupação de minha parte? Não, tá certíssimo. Porque muitas vezes a família espera a primeira tentativa, né, para se dar conta da seriedade da situação. Isso, infelizmente, né? Então, na verdade, assim, a ida para o psiquiatra deveria ser a partir do momento que tem alteração de comportamento, né? Aquela coisa que a gente já falou em outros momentos, assim, mudou a funcionalidade, o que está errado com essa pessoa? Vamos levar para ser avaliada? E o que a gente percebe é exatamente isso. Espera, não vai enrolando, e aí tem uma roupagem aí, né? Infelizmente,
tem um preconceito muito grande, porque aí, tá deprimido, é frescura, é falta de Deus, é para chamar atenção. Inclusive, a gente vê isso com algumas tentativas de suicídio. Às vezes, mesmo tendo passado por um ou mais episódios, quando a tentativa é de baixa letalidade, né, que tem um potencial letal menor, aí fala logo assim, não, mas fez isso para chamar atenção, infelizmente. Né? Assim, foi lá, tomou 10 comprimidos de Rivotril. Não, se ela quisesse mesmo, se ela ou ele quisesse mesmo morrer, teria tomado 50, tomou 10 só porque queria chamar atenção. Mas isso é um pedido de socorro. E às vezes a família, né, quem está em torno, não consegue perceber isso. Então, teve ideação suicida, com ou sem planejamento, é uma indicação de ir para o psiquiatra. Como você vê essa relação entre o alcoolismo como fator de risco para o suicídio? As dependências químicas, de uma maneira geral, né, tanto das substâncias lícitas quanto ilícitas, então álcool, cocaína, maconha, elas são fatores de risco muito importantes para o suicídio, por conta de que elas acabam aumentando a impulsividade, a crítica diminui, né? E isso faz com que o indivíduo tenha um impulso maior. Então, às vezes, o que está só a nível de ideação, sem planejamento, em um momento de impulso, pode partir mesmo para se concretizar por conta do uso das substâncias. E em algumas situações, às vezes não tem nenhuma outra comorbidade, né? Não tem depressão, não tem transtorno de personalidade, tem só o abuso da substância, abuso e dependência, né, de alguma substância, álcool e outras drogas. E aí isso pode fazer com que o indivíduo ele cometa suicídio, sendo que ele se coloque em risco por conta disso. Né? Então, às vezes, quando o suicídio se concretizou muito mais pelo impulso de estar sob o efeito da substância. Eu acho que é isso. Que é até uma situação bem difícil de você identificar, que é em relação ao uso abusivo. A pessoa tem uma overdose. Você não sabe se ela queria realmente se suicidar, se ela falou, eu vou usar droga até uma quantidade até não voltar mais, ou se realmente foi um descuido. Então, fica complicado até a gente saber se foi ou não. Há, inclusive, estatísticas dizendo que a gente tem uma subnotificação muito grande nos índices de suicídio por causa desses casos. Isso. E eu já observei também pessoas que já tentando parar várias vezes, que a sensação de fracasso é muito grande. Entende? E aí leva a um estado depressivo, porque você quer parar de usar aquela substância, não consegue, e se vê como uma situação sem saída. Mas quantas pessoas já pararam? Quantas pessoas com anos e anos de dependência química de substâncias fortíssimas não conseguiram parar, né? Então, talvez a mensagem seja essa, tem solução. E uma outra coisa também que eu escuto, Tati, aí já é um mecanismo mais neuroquímico, especificamente da cocaína, de usuários me relatar assim, eu só consigo ficar bem quando eu estou usando. E parece que é um ficar bem que tem uma duração muito curta, seguida de um mal-estar. É como se você tivesse um pico ali que você se sente bem durante um período muito curto e você entra num estado de angústia por um período muito maior. Né? E a minha pergunta é essa, vale a pena pagar esse preço, todo esse período de mal-estar fora do uso da droga? Então, também tem isso, né, dos efeitos colaterais, mesmo quando você não está usando a substância, você está no mal-estar, mas é um dos principais fatores de risco, né? Sim. O que a gente já sabe hoje em dia, Raquel, assim, pela neurobiologia, é porque as pessoas que têm uma predisposição para fazer as dependências, e aí dependência química, dependência de jogo, dependência álcool e outras drogas, ou qualquer dependência, elas têm uma alteração a nível dos neurônios dopaminérgicos. Esses indivíduos, eles precisam, é como se eles precisassem de um boom de dopamina, né, um pico de dopamina, e aí como entra no sistema de recompensa, então por isso que essas pessoas têm uma predisposição para dependência química. Porque quando ela faz o uso de cocaína, ela tem esse boom. Quando ela faz o uso de LSD, de êxtase, então ela faz esse boom. Né? Então, quando isso cai, que essa substância ela sai de lá dos receptores,
Você vai fazer uma depressão de sistema nervoso central com todos esses sintomas, inclusive sintomas físicos, e isso faz com que o indivíduo ele tenha uma tendência para voltar a usar novamente, né? Então, assim, tem uma parte neurobiológica aí bem importante. O que quando a gente trata o indivíduo, né, com dependência química, a gente pede que, além do tratamento medicamentoso, ele coloque alguma coisa nesse lugar, alguma coisa que traga, que estimule esse sistema de recompensa. Então, atividade física, uma atividade física de um impacto maior, ou até as de baixo impacto, mas uma coisa que traga prazer, que ele consiga inserir algumas coisas que tragam prazer para ativar esse sistema de recompensa. E falar sobre essa questão da predisposição genética é extremamente importante, porque, por exemplo, o alcoolismo, que as pessoas acham que é só questão eu me tornei dependente só porque eu comecei a beber muito. Tem pessoas que se tornam dependentes num período muito inferior ao outro, porque realmente tem essa predisposição. Então, se você tem pessoas na família que tem problema com o alcoolismo, pense 2 vezes antes de apresentar a bebida para o seu filho adolescente, porque o risco dele se tornar dependente é muito maior do que quem não tem ninguém na família. Pensar nisso é pensar preventivamente. E eu conheço pessoas que falam assim, eu não bebo, porque tem várias pessoas na minha família que têm problemas com alcoolismo, e eu não quero correr, nem chegar perto de correr esse risco. Então, essa predisposição genética ela é real, e essa informação pode atuar de forma preventiva, né, Tati? Isso. E, assim, na adolescência, esse risco ainda é aumentado, porque o que se sabe hoje em dia é que o consumo de álcool e outras substâncias nessa faixa etária, ela mexe no circuito cerebral mesmo, né? Ela vai fazer alteração de circuitaria cerebral, né? Então, assim, o sistema nervoso central, a gente sabe que ele vai fechar e se formar lá para os 20 anos de idade. Então, o contato com qualquer substância que vai mexer nesse circuito neuronal, que a gente puder evitar, melhor, porque interfere drasticamente nesse funcionamento. Dentre os fatores de risco, a gente falou aqui sobre a questão da dependência química, mas a gente sabe que são inúmeros. Pessoas que se isolam mais, pessoas com transtornos mentais. Há um estudo dizendo que 90% das pessoas que tentam suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Os idosos estão nesse grupo de risco, que eu acho que a gente fala até pouco sobre suicídio nessa faixa etária. Às vezes a família fala que teve outra coisa porque fica com vergonha, então a gente fala pouco sobre suicídio na terceira idade. Vamos pensar aqui mais fatores de risco, né? A dependência química, Doenças perdas mentais, de maneira geral, parentais na perdas infância, parentais, bullying, cyberbullying, abuso abuso sexual. sexual. Isso. Dentre todos esses fatores, desemprego, às vezes, crise econômica, a gente sabe que nunca é um fator só. Esse fator só, normalmente, esse fator circunstancial é um gatilho, mas é um fenômeno multidimensional. Mas, dentre todos esses fatores de risco que a mídia fala tanto e começou a falar, graças a Deus, você diria que qual se apresenta mais na clínica, pela sua experiência, Tati, de tudo assim que você vê, o que você acha mais preocupante quando você está investigando esses fatores de risco? Eu acho que o que me chama mais atenção primeiro, a pouca resiliência. Eu acho que ter pouca resiliência é um grande fator de risco, né, para não conseguir lidar com todos esses problemas que são várias causas, né? Então, mas assim, além da baixa resiliência, assim, a capacidade de lidar com os problemas, de elaborar melhor isso, o que eu vejo com mais frequência são as perdas, de uma maneira geral, né? As perda financeira, perda de entes queridos, né? Perda de os fins de uma relação. Então, assim, eu acho que o não lidar com a frustração é uma coisa bem, bem importante, que tem um fator bem importante para o desencadeamento de um transtorno, de humor, de depressão, por exemplo, e pode culminar, assim, num suicídio por conta disso.
Tati estava lendo sobre a relação do suicídio com determinadas categorias profissionais. Então, por exemplo, no Brasil, mais policiais se suicidam do que morrem em confronto, né? Que é um número alarmante. E aí a gente tem algumas categorias que têm um índice de suicídio maior. Dentre essas categorias, eu li que os médicos eles têm uma chance maior também. Uma das explicações seria o acesso aos meios letais, aí no caso tanto policiais, em determinadas regiões também agricultores, por conta desses acessos a esses métodos, que a gente pode repensar, inclusive, em termos de política pública, e também acredito que pelos estressores da própria profissão, porque alguns profissionais da medicina, quem trabalha com plantão noturno, tem uma vida que parece que é trabalho, trabalho, trabalho. Como você vê, pensando na sua profissão, nos seus colegas de profissão? Uma vez um profissional, um médico me procurou e ele relatava assim, mas se eu quiser trabalhar sábado, tem emprego. Se eu quiser trabalhar domingo, tem emprego. Então, eu começo a pensar também, aí a gente entra naquele ciclo, né, de que eu tenho um padrão de vida caríssimo e que eu preciso dele, né? sustentar, e que eu não posso sair dele, porque eu tenho uma folha de pagamento, eu tenho não sei quantos funcionários, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei quantas prestações. Você fica escravo do trabalho. Mas, de fato, e eu não vejo isso em outras profissões, se você quiser ampliar hoje sua carga de horário de trabalho, você consegue. Você consegue trabalhar mais do que você já trabalha. Que eu já então, é uma trabalho. coisa que você precisa se policiar o tempo todo para diminuir, porque não falta oferta de trabalho. Fala um pouco sobre ser médico, sobre os estressores dessa profissão, que as pessoas só olham como se fosse uma coisa de status, de dinheiro. É a opção de quase todos os jovens que vão prestar vestibular, né? É o desejo de quase todos os jovens por pensar na questão do status e do dinheiro, e tem todo esse lado que também precisa ser dito. Fala um pouquinho sobre a sua profissão. Então, realmente é assim. Tem toda essa facilidade de conseguir emprego, né, Raquel? Talvez você não. Por exemplo, se o médico ele sai da faculdade hoje, com certeza em uma semana Empregado. ele vai estar empregado. Talvez assim, o salário não seja o que ele pensou no começo da carreira, mas que ele vai ter emprego, é certo, ele realmente vai ter emprego. É o único profissional que Sim, sai você já sai e garantido. você entra no mercado de trabalho, isso é fato. Então, se você não começa a frear isso, então você cada vez trabalha mais, porque você trabalha e você começa a aumentar a renda e você entra em um padrão que você acha que ser médico é aquilo, e não é isso. Né? E vai trabalhando e junta todas as demandas, porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Em todos os setores da medicina. Você vai estar lidando com a vida do outro, com a demanda do outro, e aí tem a sua reputação em jogo, o seu profissionalismo em jogo, tem a vida do outro em jogo, né? Que é o mais importante de tudo. Então, assim, toda essa demanda, com carga horárias de trabalhos excessivas, sem descanso, sem cuidar da saúde mental, sem parar para o ócio, né? Que a gente estava até falando esses dias, o ócio que é tão importante. Então, tudo isso é adoecedor, né? Então, às vezes, a pessoa não consegue parar, o profissional não consegue parar e pensar, pô, eu preciso disso tudo mesmo, assim, eu preciso dessa carga horária extremamente desgastante, eu preciso manter esse padrão de vida, porque será que eu não consigo viver melhor, uma qualidade de vida melhor, abaixando um pouco esse padrão? Então, assim, eu acho que isso precisa ser ressignificado, né? E isso precisa ser dito nas universidades, isso precisa ser falado, porque para o indivíduo que chega na universidade, ele vê quais são as dificuldades que ele vai enfrentar, né? Que não é só o glamour, que tem muita dificuldade na profissão, e que ele precisa pensar no que ele quer, né? Como é que vai ser o futuro dele, como é que vai ser a vida dele. Então, quando ele traz qualidade de vida para ele, né, qualidade de vida em termos de tranquilidade, uma carga horária menor de serviço, ele está trazendo um serviço melhor que ele vai ofertar para o paciente. Que ele vai estar mais descansado, ele vai estar mais tranquilo, ele vai ter tempo para estudar, então ele vai poder oferecer uma qualidade de vida, uma qualidade de serviço melhor
para o cliente dele, né? Para o paciente que busca ele. Então, eu acho que a gente precisa pensar nisso. Eu trabalhava muito, eu já fui workaholic, mas graças a Deus não sou mais. Quando eu penso assim, eu tive um período da vida que eu dava plantão no hospital psiquiátrico, que eu dava plantão. Eu entrava na sexta e dava um plantão de 48 horas. Nossa. Adorava, achava fantástico. Mas aí depois. Não, mas quando a gente tem 20 anos, a gente aguenta, né? Aguenta. Quando a gente tem 20, a gente aguenta perder a noite. Depois a gente começa a Não aguenta pensar, mais. olha... Não aguenta mais. Eu, hoje em dia, não aguento mais. Hoje eu tô correndo de plantão. Mas eu, assim, depois que eu engravidei, né, que eu pari, aí também repensei a vida, repensei as prioridades. Então, hoje em dia, eu tento trabalhar no horário comercial, raramente eu trabalho no final de semana, e plantão de jeito nenhum. Tati, você poderia falar um pouquinho sobre o contrato de não suicídio que você estabelece? A gente já conversou um pouco sobre isso, e explica para as pessoas o que é esse contrato de não suicídio. Então, o contrato de não suicídio é um acordo, é um acordo, uma combinação que Verbal. verbal. E eu estava até dando uma olhada nos artigos, e tem alguns artigos que até fala que esse contrato pode ser escrito, né? Eu não faço. Eu não faço escrito, eu acho que ia depender também do perfil do paciente, isso pode ter pode soar de uma forma muito ruim, até prejudicando o tratamento. Mas, assim, é um contrato verbal ou escrito, que o terapeuta, né, o psiquiatra, ou o psicólogo, ou o psicanalista, ele faz com o paciente para você ir jogando mais para frente, criando prazos, né? Assim, não, você não vai tentar suicídio até você me ver de novo, né? Vamos acordar aqui, me prometa que você vai segurar aí mais 15 dias ou uma semana até você me ver. E aí você vai criando prazos, né, e pedindo a ele, mas você pode colocar nesse contrato metas de tratamento, né, 15 dias de remédio, até você se sentir melhor. Então, a gente vai criando a cada semana ou a cada 15 dias um prazo e uma meta para ver se ele consegue cumprir e garantir que ele vai estar mais um período sem fazer nenhuma tentativa de suicídio ou de para-suicídio, né? Então, é isso que eu E penso. as pessoas que estão assistindo, a gente pode achar que é pouco tempo você fazer esse contrato por 15 dias. O nosso desejo é fazer um contrato de uma vida inteira, né? Me prometa que você nunca vai fazer isso. É o desejo do coração do profissional que atende esse paciente, mas é um dia de cada vez. É um dia de cada vez. E a gente agradece por cada Isso, vez que a gente revê isso. esse paciente. Você diria que é o paciente mais difícil da sua prática clínica? O risco de suicídio? É, o paciente que Um tem dos, um dos um mais dos, difíceis. um dos mais difíceis. Porque, assim, a gente não tem como precisar e dar certeza se esse paciente vai tentar ou não. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Porque, às vezes, você pega um paciente que ele tem ideação, ele tem planejamento, né? E você até acha, não, esse não tem risco, esse não vai tentar, esse tem um vínculo melhor comigo, a gente vai acordar, então, porque tem a coisa do vínculo também, né? Quanto maior o vínculo, acho que o paciente ele consegue até pensar, né? Assim, vai tentar e, poxa, eu acordei com meu psicólogo, eu acordei com meu psicanalista, eu acordei com meu psiquiatra que eu não iria fazer isso. Então, o vínculo é uma coisa muito importante. Mas eu acho que a dificuldade maior, Raquel, é porque a gente não consegue ter uma exatidão de quem vai ou de quem não vai tentar, né? Então, às vezes, o paciente, fazendo a comparação com dois pacientes, às vezes tem um que tem muito mais risco do que o outro, e é o outro que tenta. Que tenta, Né? Porque aí depende, tem várias variáveis. Às vezes o paciente até tem um risco menor, né? Ele está em um perfil de risco maior, mas ele tem um gatilho muito estressor e ele vai tentar muito mais, de uma forma muito mais intensa ou mais frequente do que o outro, que teria um risco maior, mas de repente tem uma rede de apoio melhor e não está tendo tanto fator estressor naquele momento. Então, eu acho que isso é uma dificuldade muito grande, porque a gente consegue estadiar risco, mas a gente não tem certeza de quem vai realmente ou não fazer a tentativa de suicídio.
Tati, como é que fica essa questão do sigilo entre o médico e o paciente quando o paciente te fala que ele está planejando? Tá, então Ou assim, até quando ele fala que ele pensa na possibilidade, já é quando, ainda quando está na ideação, já é o caso de comunicar à família? não, você comunica a família quando tem uma ideação com planejamento. É, na verdade, Eu assim, digo esse que na paciente. ideação a gente já pede os telefones, Isso, né? A exatamente. gente já pede os telefones. Na ideação, você já pega os telefones, já tem que ter todo o suporte ali para quem eu vou recorrer, né? Porque esse paciente ele vai precisar de uma rede de apoio mesmo. E na hora que você faz o estadiamento e vê que ele tem um risco de médio a grave, então você comunica a ele, talvez ele acorde ou não, tá? Então, mas ele precisa ser comunicado de que, olha, você está em um risco grande de suicídio, eu vou entrar em contato com sua família, tá? Então, assim, esse sigilo ele pode ser quebrado desde que você comunique ao paciente. Então, assim, se ele vai gostar ou não é outra coisa. A maioria deles não querem, mas doutora, eu vou tentar resolver sozinho. Não, não tem a menor condição. Eu preciso de um suporte. Então, aí você comunica ao paciente e entra em contato com o familiar. Às vezes, quando a situação é muito grande, o paciente ele só sai do consultório quando um familiar chega. Se o risco estiver muito grande, o ideal é isso. É você deixar o paciente lá e você contactar com alguém da família para ele já sair do ambiente de atendimento Acompanhado, já sim. acompanhado. No manual, tem um manual da OMS para profissionais médicos, mas eu li, né, todinho, que eu leio tudo relacionado ao suicídio. E aí tinha uma parte assim, os pacientes que não apresentam transtornos devem ser medicados. Por que existe essa parte? Porque a gente sabe, por exemplo, que alguns antidepressivos, nos primeiros dias de uso, eles podem aumentar as chances, inclusive, de uma pessoa tentar o suicídio. E é uma decisão muito difícil, não é, Tati? Também já conversamos sobre isso numa situação específica, mas essa decisão, medico ou não, porque essa pessoa ela precisa tomar uma medicação, mas eu sei que esse período inicial vai ser um período de risco. O que você leva em conta para tomar essa decisão e como você se sente tendo uma responsabilidade dessa tão grande nas suas mãos? Esse paciente ele vai ser medicado. O que a gente precisa, assim, o que eu preciso para me dar uma segurança maior para medicar esse paciente é exatamente essa rede de apoio. É eu entrar em contato com a família, eu vou dizer para o paciente e dizer para a família que, olha, ele vai começar a usar medicação e tem um risco aumentado no começo, e tem mesmo, às vezes o paciente ele pega a bula e fala assim, mas na bula tem dizendo que quando você faz uso depressivo, você tem o risco de suicídio por isso? Por que isso acontece? Então, é explicar para o paciente e para a família que o pensamento ele é o último a ser mudado. Então, o paciente ele está naquela ambivalência, né? Quer morrer e quer viver, e aí chega ao ponto de dizer, não, eu realmente quero morrer, porque enquanto o paciente está na ambivalência, ótimo. Mas quando ele melhora, sai do conflito e ele tem certeza, aí com certeza ele vai passar para o risco de concretizar é muito maior, né, Raquel? Então, assim, é dizer para o paciente, para a família, de que ele vai usar a medicação e que no começo o pensamento ele não vai mudar, mas a energia muda. Então, o que estava só a nível de pensamento, mas ele não tinha força para fazer, quando ele faz o início, quando ele começa a usar o antidepressivo, ele vai ter o pensamento, que vai estar E a mantido, e a energia. energia. Então, por isso é que tem o risco de realmente, no início do tratamento, ele concretizar o suicídio. Mas quem dá esse suporte para a gente é, primeiro, verbalizar para ele, é explicar para ele o que pode acontecer e estar receptiva para o contato desse paciente e dizer, ó, se você tiver muito desejo, entre em contato comigo, né, me avisa, que a gente vê o que a gente pode fazer, encaminha para o internamento e avisar a família para poder fazer uma vigilância quando tem a necessidade, quando dá para fazer isso, né? Fazer uma vigilância de 24 horas, ter cuidado com objetos pontiagudos, com pessoas que moram em primeiro e segundo andares, né? Em lugares altos. Então, você orientar a família com relação a tudo isso. Quando existe
um planejamento muito intenso de suicídio, quando você percebe que o paciente está em risco médio e grave para cometer suicídio, esse paciente ele tem uma indicação de internamento, ele teria uma indicação de internamento. Aqui a gente tem uma dificuldade de ter essa rede, infelizmente. Infelizmente, aqui a gente tem que chamar a família e pedir que a família faça vigilância mesmo até os medicamentos fazerem efeito. Porque a gente não tem esse suporte aqui no município, infelizmente. É verdade. Isso de comunicar ao paciente, como você explicou, olha, você explicou de uma forma tão didática, tão clara, tão simples, como esse medicamento vai agir, o que vai mudando em cada etapa, a partir do momento que ele começa a tomar essa medicação, faz com que ele tenha um entendimento, a autonomia, com que ele se sinta, inclusive, protagonista, porque ele sabe, ele tem consciência do processo pelo qual ele está passando. Eu percebo que muitos médicos receitam e tome, e não diz o que é, não fala sobre os efeitos colaterais, não explica. E acha que o paciente não vai ler a bula. O paciente sempre lê a bula. Quando a família joga a bula fora, o paciente vai na internet, encontra a bula e lê a bula. Então, é muito melhor que se faça como você faz, de explicar o mecanismo de ação, de explicar o risco e dizer, vai passar, aguenta firme, aguenta firme, porque vai passar. Eu acho que essa é a mensagem mais importante de tudo isso. Se a gente pensa, por exemplo, que uma parte considerável das tentativas de suicídio ocorrem por conta da depressão, e a depressão é uma condição tratável, ou seja, você pode tratar essa condição, você não tem tratamento para isso que está fazendo com que você pense em tirar a própria vida. E aí, o que eu vejo é que, às vezes, a pessoa que está com pensamento suicida, é como se ela olhasse e ela visse tudo só sombras. Não vê saída, e né? você precisa mostrar que tem saída, precisa mostrar que tem uma luz, mesmo que distante, e que isso pode, e que isso vai melhorar, e que ela vai ter toda essa rede de apoio. Quando você tem o suporte da família, faz uma diferença tão grande, né, Tati? Nossa, Quando eu digo que o mais difícil é quando você recebe um paciente, que o paciente não tem familiares, ou os familiares estão muito distantes e não tem amigos, e você não tem quem contactar, e você percebe que ele não tem uma sensação de pertencimento. Então, qual é o isso é o mais significado, né? Qual é o significado, assim? O que me você vê que mantém? aquela pessoa precisa ser cuidada, precisa desse suporte, e não tem quem dê esse suporte. Então, quem tem o apoio familiar faz uma diferença fundamental. Faz E o sim, que Raquel. você diria para essas famílias? Primeiro, acolha, sem julgamentos, que eu acho que é a parte mais difícil, né? Mas eu sempre oriento, assim, ouça. Por mais que você... às vezes a família fala assim, mas eu não pergunto, eu não abordo, porque eu não sei como reagir a essa fala. Ou às vezes o desconforto de ouvir, eu quero morrer, eu não suporto mais, eu não vejo saída. Às vezes a pessoa ela não está pronta para ouvir isso, né? O familiar. Então, normalmente eu peço, assim, acolha, só ouça, não fale nada, mas ouça. Fale que você está ali para ajudar. E eu acho que é o acolhimento, é você fazer essa escuta e assim, eu tô aqui, eu não tô aqui para te julgar, me fale o que você está sentindo, me fale como você planejou, porque eu acho que para o familiar, até perguntar isso é difícil. É difícil. Muito. É difícil. É difícil. E é isso, as pessoas relatam, eu fico com receio de perguntar e depois não saber o que dizer. E você trouxe o cerne da questão, não é o que você vai dizer, é escutar, acolher aquela dor, acolher aquele sofrimento, escutar é o mais importante. Mostrar que você está ao lado dele, que você está ali e que você se importa. Exatamente. E que a vida dele, dessa pessoa, faz uma diferença enorme na sua. Grande. Exatamente. Eu sempre falo para o familiar assim, bom, você me fale, peça para ele falar. Você não precisa dizer nada, você vai dizer assim, bom, eu estou aqui para te ouvir, para te acolher, sem julgamentos. E depois a gente vê o que a gente faz junto.
a gente tenta decidir, né, que caminho seguir. Mas esse acolhimento é fundamental, Raquel. Sem isso é muito difícil tratar um paciente que chega para você com risco de suicídio e que ele não tem rede de apoio nenhuma, porque ele vai E ter que tem, as morrer. pessoas acham que não tem, mas tem pessoas que não têm rede de apoio nenhuma. Tem pessoas que Mas são tem sozinhas. E sozinhas. você vê o sozinhas. quanto aquela solidão Sim, dói. sim. E aí, às vezes, eles trazem, né, essa coisa assim, eu não tenho, eu levanto de manhã, eu não tenho motivação. Eu vou levantar para quê? Né? É. Às vezes não tem uma motivação. Então, e essa é a pergunta final que eu queria te fazer, né? Já essa pergunta, eu vou levantar para quê? O que você diria para quem tem esses pensamentos, para quem acha que perdeu a vontade de viver? Eu vou colocar o acha, porque eu acredito nessa ambivalência, eu acredito no que a psicanálise traz, que a pulsão de vida, ela, mesmo quando tem a pulsão de morte, a pulsão de vida está junto. Eu acho que a pessoa nunca decide, ela nunca tem certeza absoluta. Eu já vi diversos relatos de pessoas que desistiram após, por exemplo, soltar as mãos de uma ponte durante a queda. Quando Sim. sobreviveram, elas contaram que elas desistiram naquele milésimo de segundo e que elas pediram pela vida. E até a posição em que as pessoas falecidas foram encontradas, muitas vezes mostram que elas estão numa posição, o corpo se encontrou de uma forma que elas não queriam, que elas Defesa. desistiram, que elas queriam pedir ajuda. Sim. Compreende? Então trancou a porta, mas estava indo em direção à porta. Então eu acredito que essa pulsão de vida ela existe até o momento final. Por isso que a mensagem que eu peço que você passe é para as pessoas que acham que perderam a vontade de viver, porque eu acredito que ninguém perde totalmente essa vontade de viver. Quando eu recebo o paciente, eu costumo falar sobre isso. Eu falo assim, qual é o nosso instinto maior? O nosso instinto, a nossa pulsão de vida é o instinto de sobrevivência sempre. Então, a partir do momento que que você decide que viver não é mais importante, tem alguma coisa errada aí. Né? Então, assim, quimicamente, a gente vai organizar as coisas quimicamente usando a medicação, mas o que que você precisa fazer para ajudar essa pessoa, né, com relação a essa mudança de pensamento, essa mudança de postura? É estimular ele a ressignificar as pequenas coisas. Então, assim, viver é bom, acordar de manhã cedo é bom, ver o sol é bom, ver o mar é bom, bater papo, Respirar. respirar, bater o papo que você acha que é uma besteira, tá ali passando, conversou com o vizinho, pensa o que você... Às vezes, um pequeno gesto nosso faz uma diferença muito grande na vida do outro. Né? Então, às vezes, passar por ali, você que acha que sua vida não presta, mas passar por ali, bater um papo com o vizinho, com o idoso, traz um significado grande para ele. Então, é pensar nessas pequenas coisas, né? Ver o quanto você é importante para a vida de alguém. O que eu vejo muito na prática é assim que alguns fatores são protetores, né, dessa tentativa de morrer, né, da tentativa de suicídio. Então, tem alguns fatores que protegem muito. O senso de responsabilidade com o outro, né, você ser responsável, você ser o provedor de uma família, você ser responsável por um filho, a resiliência protege muito. Não adianta a gente ficar esperando momentos espetaculares da vida. A Não, vida é feita justamente desses pequenos momentos. São esses pequenos momentos que dão sentido à a vida. vida, exatamente. Eu São vi um essas pequenas depoimento de coisas. Rubem Alves, psicanalista, que ele fala assim: se eu pudesse voltar num momento de infância, num momento da minha vida, seria um momento que a gente estava todo mundo à noite, perto do fogão a lenha, conversando. Ou seja, ele está falando de uma coisa corriqueira. Corriqueira. Um momento que ele se formou, que ele ganhou um Sim, prêmio, que ele lançou um livro. Ele está falando de um momento que acontecia todos os dias, da família se reunia ali à noite em volta do fogão a lenha para comer alguma coisa, para conversar, para contar histórias, para sim. rir. E são esses pequenos momentos que dão Que sentido fazem à valer a vida, pena. Que fazem a vida valer a que pena. fazem a vida valer a pena Não e precisa ser vale. grandes coisas. Não precisa ser grandes coisas. Mas com relação aos fatores, né, de proteção, uma coisa que protege muito é a religiosidade, sabe, Raquel?
Então, assim, eu sempre tento buscar no paciente, ver se eu consigo despertar nele. Até porque às vezes ele tem isso, mas ele não E percebe está afastado, e está ou tá afastado. Então, afastado do isso. grupo. Então, É. tentar resgatar essas coisas assim, estar mais ativo. Se tem alguma religiosidade, estar mais ativo, né, participando de uma forma mais ativa dentro da religião. Então, tem algumas coisas que são bem importantes. A gente está futucando mesmo, porque às vezes o paciente ele tá tão desanimado, ele está tão pessimista, ele não consegue. É a luz, é como você falou, assim, tá coberto pela nuvem negra. Então, qual é a nossa função? É tentar fazer com que ele vá tirando essa nuvem da frente, porque na verdade é isso que a gente faz. Né? A gente ajuda ele a ressignificar. Mas esse processo é um processo dele, ele precisa rever as A coisas de uma parte mais outra difícil é forma. dele, né? A Exato. parte mais difícil é dele. É, Ele que vai caminhar ali dentro dessas nuvens negras até que ele possa encontrar. O que a gente pode dizer é: tem luz. tem luz. Então, você vai caminhar não sei quanto tempo, não sei como É, vai ser difícil essa caminhada, mas tem mas jeito. tem jeito. Eu acho que é importante a Tati, gente, eu acho que é importante a gente mostrar para ele que eu entendo o seu sofrimento. Sabe? Eu acho que é uma coisa bem acolhedora do paciente ouvir. É dizer, bom, só você sabe o que você sofre, porque é você que passa por esse sofrimento, mas eu consigo entender isso e estou aqui para lhe ajudar. Eu acho também que ele se sentir entendido, né? Se sentir, assim, saber que alguém consegue entender o que ele sente, também traz um conforto, sabe, Raquel? Eu acho que isso é bem significativo, principalmente para estabelecer a relação, né? Porque se a gente consegue estabelecer uma relação terapeuta-paciente, psicanalista-paciente, pronto, aí as coisas ficam mais fáceis, mais tranquilas. Tati, adoro conversar com você. Se eu pudesse, todo dia a gente marcar para conversar sobre um assunto diferente. E eu tô pegando o jeito, tô gostando também, viu? Tá gostando? Tô gostando. Deixar você viciada, vai virar uma profissional da mídia. Tati, gratidão pela conversa, gratidão pelo bate-papo, Foi pelos ótimo. esclarecimentos todos. A gente não sabe para quem que isso chega, né? Uma vez que isso é exibido na TV, isso vai para a internet, você não sabe quem assiste, quem em qualquer país do mundo que está se sentindo triste, está se sentindo sozinho, pode assistir, pode te ouvir. Então, que isso possa chegar a pessoas que realmente precisam estar assistindo isso, para que essas pessoas ouçam essas palavras, descubram que viver vale a pena. Eu acredito muito que viver vale a Vale pena. a Eu sou uma pena. pessoa apaixonada pela vida. Viver vale a pena, e que se ela está sofrendo, se ela está sentindo dor, e não é subestimar, que é o que você disse, né? Não é subestimar essa dor. As pessoas falam, ai, mas tentou suicídio por causa disso, uma coisa tão boba, subestima. Só cada um pode dimensionar a dor que sente, cada um sabe o tamanho da sua dor. Então, não é jamais tentar dimensionar a dor do outro, mas a gente sabe que é possível que essa dor passe, e dizer isso, vai passar. Vai passar. Gratidão pelo bate-papo, gratidão Obrigada. pela entrevista, Eu que agradeço e, a oportunidade. e a gente se encontra na próxima. Um Pronto. beijo, Tati. Beijo, tudo de bom. Tchau.